Olá, tudo bem? Graça e paz, bom dia. A paz do Senhor Jesus, meu caro, meu querido amigo, irmão. Nós estamos estudando esta semana o Evangelho de João. É um evangelho interessante. É um evangelho que fala de Jesus, descreve Jesus como o Filho de Deus e ressalta, descreve o lado divino de Jesus, a divindade de Jesus, tão criticada, tão falada, tão comentada, analisada, refutada e às vezes até reafirmada nos concílios ecumênicos, de Nicéia, de Constança, de Constantinopla, concílio de Macon, e outros concílios mais aí cristãos, Vaticano II, Vaticano I, concílio de Trento. E as duas naturezas de Jesus, humana e divina. Jesus é chamado de Theoantropos, o Deus homem, o Deus que se encarna, que se humaniza, que se faz carne, o homem Jesus e o Deus Jesus. E no capítulo 3 de João fala de um certo encontro com Jesus com um religioso, Nicodemos, fariseu. Fariseu era um membro ou seitas ou uma religião na Palestina, na época de Jesus, no contexto judaico, eram chamados de perushim, que eram separados ou separatistas. Eram mestres na lei, exímios conhecedores, mestres na lei, na Torá judaica, na palavra de Deus, e eles eram extremistas e zelosos, laicistas e legalistas. E Nicodemos, ele era um homem descomunal, ele era um profundo conhecedor da lei judaica, dos costumes judaicos. Era chamado de rabi, ou moré, professor, mestre. E ele foi ter com Jesus, conversar com Jesus à noite, às escondidas. Muito possivelmente para não ser visto ou criticado pelas autoridades religiosas. Então Jesus, ele conversa com este homem, este mestre na religião, mas não, que estava longe dos princípios elementares daquilo do Evangelho, daquilo que Jesus se propôs a falar, a ensinar, a viver, a pregar, que era o chamado Basileion Touteu, era o reino de Deus, ou o reino dos céus. Malach Shamachim, o reino dos céus. E Basileion Ouranos, reino dos céus. Então, ele fala acerca do novo nascimento para este homem. Fala: olha, Nicodemos, o seu nome era grego, interessante, não era judaico. Nicodemos era um nome comum. Nico ou Nikedemos, ou seja, vitorioso com o povo. Nike é vitória, ou vitorioso, vitoriosa. E demos, no grego, quer dizer povo, vitorioso com o povo, ou aquele que traz a vitória com o povo. Interessante que Nicodemos, ele começa a falar da lei, dos costumes, e Jesus fala assim:
Olha, importa nascer de novo. Se de fato você não nascer, não se tornar como uma criança pura, indefesa, inocente, simples, você não pode herdar e ver o reino de Deus ou o reino dos céus. Aí ele diz: por acaso eu, sendo velho, experiente, homem adulto, posso voltar a nascer, entrar no ventre, no útero da minha mãe e nascer de novo? Ele: olha, se você não nascer do alto, da água e do Espírito, você não pode herdar o reino de Deus, não pode nascer de novo. Aí eu lembro daquele texto de Paulo, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então, para você nascer de novo, ser regenerado, você tem que nascer, ter uma nova vida espiritual. E essa é graças à regeneração, que a graça de Deus, que Cristo faz na nossa vida. É o novo nascimento, é a transformação, mudança de mente, mudança radical de comportamento, de costumes, de postura em relação ao pecado, em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação ao mundo. Esta aí é a conversão que Nicodemos entendeu, e todos nós devemos. Não basta ser só religioso, cumprir os costumes de família religiosos, ser dizimista, frequentar a igreja, orar, ler a Bíblia o dia todo, todos os dias. Porque ser batizado não importa, porque batismo não salva, ler a Bíblia não salva. Pelo contrário, o batismo testifica, dá testemunho da nossa salvação, da nossa conversão. Eu não me batizo para ser salvo, eu me batizo porque eu já sou salvo. Que Deus abençoe. Amém.